Olá! Dando sequência aos nossos estudos sobre a Bíblia como fonte autoritativa de nossa teologia, nós sabemos que existem outras fontes e hoje nós vamos ver que a razão também é uma dessas fontes que nos influenciam na nossa interpretação. E logo de início, queremos deixar bem claro isso aqui, que nós não apoiamos uma fé irracional. Deus nos criou e nos deu a capacidade de pensar e raciocinar. Toda a atividade humana e todo argumento teológico supõe nossa capacidade de pensar e tirar conclusões. Seria a razão algo tão perigoso quando nós tentamos interpretar as Sagradas Escrituras ou quando nós tentamos formar um conjunto de teologias baseadas na Palavra de Deus? Como é que a razão pode nos ajudar? Ou como essa mesma razão, pode fazer com que cometamos alguns equívocos? A razão, ela é muito necessária em nossa interpretação. Afinal de contas, como nós já dissemos, nós não apoiamos uma fé irracional. Nós apoiamos uma fé baseada na reflexão e no pensamento. Ocorre que no século XVIII, mais precisamente no auge do Iluminismo, a razão ela foi colocada como uma função nova e dominante, especialmente no mundo ocidental, que vai muito além de nossa capacidade de pensar e chegar a conclusões corretas. Vejam o que afirmam esses filósofos sobre a razão. Sobre essa fide ratio, sobre essa fé e razão. É um debate se a fé atrapalha a razão ou se a razão atrapalha a fé. A rigor, não. A rigor, não. São duas coisas distintas. Seria como perguntar se o amor materno atrapalha a pesquisa em biologia. A época mudou. O debate entre fé e razão são campos distintos e não são campos opostos. Há uma crença equivocada de que o religioso é religioso por falta de conhecimento e o ateu é ateu por estudar mais. Não é verdade. Há pessoas de profundo conhecimento histórico, filosófico e científico e que são religiosas. Eu tenho colegas religiosos. Há pessoas que são muito limitados do ponto de vista intelectual e que são ateus. Não existe relação direta entre estudo e perda da fé. Não existe essa relação direta. Grande parte da Bíblia nos chama a refletir sobre o que está escrito e nos estimula nossos pensamentos e reflexão. Existem dois termos em vários versículos, como Mateus 17, 25, como Mateus 12, versos 3 e 5, e outros mais, que são as seguintes colocações: não lestes? E a outra é: que vos parece? Isso implica que Deus quer que usemos nosso raciocínio para entender a Ele e a Sua palavra. Embora possamos entender a Deus de forma correta e verdadeira, temos que reconhecer que nunca compreenderemos completamente tudo sobre Ele. Podemos até chegar à conclusão de que a teologia, no sentido da palavra, é o estudo de Deus, mas colocaríamos aí uma observação: naquilo que Ele se revela. Temos que entender que nós não somos deuses e que o nosso pensamento, o nosso raciocínio foi manchado pelo pecado. O que devemos fazer então? Devemos estar dispostos a submeter nossos pensamentos à autoridade superior das Escrituras. Jamais conseguiremos interpretar as Sagradas Escrituras, entender o que Deus realmente está dizendo no texto, com nossos próprios pensamentos. A razão tem o seu lugar, mas ela deve ser adicionada a uma submissão à autoridade de Deus. Sabemos que grande parte do ministério de Jesus é composto de milagres, de algo sobrenatural. Não há como explicar um milagre de forma técnica.
eles devem ser aceitos pela nossa fé, porque são coisas que se discernem espiritualmente. Não queremos eliminar a razão pela fé, mas a fé não anula a razão. Aceitando que há um Deus no céu que inspirou as Sagradas Escrituras e que pode, através dela mesma, nos fazer entender a sua mensagem, nós não precisamos eliminar a razão. Quando lemos 2 Coríntios 10, 5 e 6, Provérbios 1, 7, Provérbios 9 e 10, nós temos aqui duas perguntas importantes. A primeira, por que a obediência a Cristo em nossos pensamentos é tão importante? A segunda, por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? E a resposta correta, que atende ao contexto bíblico, é que pensamentos submissos levam à prática da obediência. Vejam aqui a história de Thomas Jefferson, que foi um dos presidentes americanos de 1743 a 1826. Ele fez a sua própria versão do Novo Testamento, só que ele teve uma ideia: eu vou excluir aquilo que, em minha opinião, é contrário à razão. E ele começou então a excluir. E no final ele teve o resultado. Ele excluiu todos os milagres de Jesus e também excluiu a ressurreição de Jesus. Então percebam, o que isso pode nos ensinar sobre os limites da razão para a compreensão da verdade. Nos deixa claro que se anularmos a fé em função da razão, nós vamos ter sérios problemas. Esse Novo Testamento aqui mesmo não teria sentido nenhum, porque a própria Bíblia diz que se não acreditarmos na ressurreição de Cristo, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, o que sobraria do Novo Testamento na visão de Thomas Jefferson? Não sobraria nada, porque tiraria o personagem central, que é Jesus Cristo. Nós temos alguns comentários importantíssimos aqui, antes de encerrarmos nosso estudo. Um deles é que Deus nos deu a capacidade de pensar e raciocinar. Toda atividade humana e todo argumento teológico supõe nossa capacidade de pensar e tirar conclusões. Não podemos fugir disso. E repetimos que nós não apoiamos uma fé irracional. Lembramos também que mesmo o poder de raciocínio, ele foi afetado pelo pecado e precisa ser colocado sob Cristo. O ser humano foi obscurecido em sua compreensão e alienado de Deus. A Bíblia diz isso em Efésios 4,18. Precisamos ser iluminados pela palavra, pela Bíblia. Além disso, o fato de que Deus é o Criador indica que nossa razão não foi criada como algo que funciona de modo independente. Nós somos ligados a Deus. Em vez disso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9 e 10. Somente quando aceitamos a revelação de Deus, corporificada em sua palavra escrita, como suprema em nossa vida, e estamos dispostos a seguir o que está escrito na Bíblia, podemos raciocinar corretamente. E agora, meu querido amigo, eu gostaria de conversar diretamente com você. Você que talvez tenha deixado que a sua razão, que a sua forma de pensar, o seu raciocínio lógico talvez para você, que tem sido tentado a imaginar que não existe um Deus nos céus, que a natureza por si mesma se fez. Você que talvez tenha levado a ser pensado pela razão, a observar o mundo apenas de um prisma e acreditar nas coisas apenas pela ótica da filosofia, da ciência e, consequentemente, tudo aquilo que pode ser comprovado pela razão. Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais, para que você veja o outro ângulo,
para que você dê oportunidade ao próprio Deus de se revelar para você através da teologia. Permita que Deus fale com você através da sua palavra. Gostaria de convidá-la a fazer uma oração. Obrigado, Senhor, porque Tu nos criaste com a capacidade de pensar, porque o Senhor colocou em nós a razão e nos deu a oportunidade de refletir sobre as coisas, sobre a vida, sobre o mundo à nossa volta. Um Deus tão detalhista que não criou nenhuma folha igual em uma árvore, que fez tantas flores, cada uma com pétalas diferentes. Ensina-nos, Senhor, a não anularmos nossa fé, não tirar do nosso coração a capacidade de acreditar que o Senhor faz milagres, mesmo sendo pessoas racionais, mesmo sabendo usar nosso pensamento para refletir sobre as coisas. Mas devemos entender que o pecado embotou nossa mente e precisamos do Senhor, e te pedimos sabedoria em nome de Jesus.